Hoje, vamos continuar nossa jornada pela paleontologia e o tema do dia é o Triássico. Esse período não foi tão famoso quanto o Cretáceo ou o Jurássico, conhecidos pela dominância dos dinossauros, mas o Triássico também teve muitas coisas realmente interessantes. Foi justamente nessa época que surgiram os primeiros dinossauros, nossos ancestrais, os primeiros mamíferos. Neste episódio vamos explorar como era o mundo nesse período de transição, onde a vida na Terra se recuperou de uma das maiores extinções da história e deu os primeiros passos em direção aos ecossistemas que conhecemos hoje. Então, preparem-se para essa viagem no tempo e vamos começar. O que foi o período Triássico? O Triássico foi a primeira era do Mesozoico, período que também incluiu o Jurássico e o Cretáceo. Ele teve início no fim do Permiano, há 251 milhões de anos, e durou até o início do Jurássico, há 213 milhões de anos atrás. No Permiano, o planeta se parecia muito com o mundo atual, com diversas zonas climáticas, como florestas tropicais, desertos, climas temperados e até climas polares. Nesse período, todo o solo fazia parte de um único supercontinente chamado Pangeia, que era dominado por estranhos seres chamados sinapsídeos. O Permiano terminou com uma das maiores extinções em massa da história da Terra, que dizimou cerca de 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Essa extinção abriu caminho para que novos grupos de animais dominassem o planeta, enquanto os sinapsídeos, que incluíam os ancestrais dos mamíferos, perderam espaço. O Triássico durou cerca de 50 milhões de anos, terminando há 201 milhões de anos atrás, quando uma nova extinção em massa marcou o início do Jurássico. Durante esse período, o planeta passou por mudanças significativas, tanto em sua geografia quanto em sua biodiversidade. O supercontinente Pangeia, que havia se formado no final do Permiano, continuou dominando a paisagem, mas também começou a mostrar os primeiros sinais de divisão, preparando o cenário para a fragmentação que ocorreria no período Jurássico. No início do Triássico, a vida na Terra era bastante diferente do que vemos hoje. Os ecossistemas estavam se recuperando da grande extinção do Permiano, e os animais que sobreviveram eram, em sua maioria, pequenos e generalistas. Entre eles estavam os listrossauros, um gênero de sinapsídeos herbívoro que se tornou extremamente comum no início do Triássico. Esses animais, que pareciam uma mistura de porco e lagarto, eram tão abundantes que alguns cientistas os chamavam de porcos do Triássico, enquanto os sinapsídeos, que incluem os ancestrais dos mamíferos, ainda estavam presentes. Eles começaram a perder espaço para os arcosauromorfos, um grupo de répteis que se tornaria dominante no Triássico. Entre os arcosauromorfos, destaca-se o Erythrosuchus, predadores gigantescos que podiam atingir até 5 metros de comprimento, e os Euparkeria, pequenos répteis ágeis que são considerados ancestrais dos dinossauros e dos crocodilos. Foi também no Triássico que os primeiros dinossauros apareceram. No início, eles eram pequenos e discretos, como o Eoraptor, um predador ágil que caçava insetos e pequenos animais. Mas ao longo do período, os dinossauros começaram a se diversificar, dando origem a herbívoros como os plateossauros e predadores como o Coelophysis. Esses animais ainda não eram os gigantes que dominariam o Jurássico e o Cretáceo, mas já mostravam um potencial que os tornaria os reis do planeta. O Triássico foi um período de reconstrução ecológica. Após a devastação do Permiano, a vida lentamente se recuperou e novos grupos de animais começaram a surgir. Foi nessa época que os primeiros dinossauros apareceram, ainda pequenos e discretos, mas preparados para dominar o planeta nos períodos seguintes. Geografia do Triássico. Imagine um mundo onde não existiam os continentes como conhecemos hoje. Em vez disso, havia uma única massa de terra gigantesca, com desertos imensos, cadeias de montanhas e poucos mares internos. Essa foi a realidade do Triássico. Nessa época, o planeta era dominado por um único supercontinente, chamado Pangeia, que se estendia de polo a polo. No início do Triássico, a Pangeia ainda estava completamente unida, mas as falhas geológicas já começavam a surgir na crosta terrestre. Ao longo do período, essas
essas falhas se expandiram, e no final do Triássico, a Pangeia começou a se dividir em dois grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. Essa divisão teve um impacto enorme no clima e na vida do planeta. O clima do Triássico era muito mais quente e seco do que no Permiano. Acredita-se que a quantidade de oxigênio na atmosfera era menor, o que tornava o ambiente mais hostil para muitas formas de vida. Enquanto a Pangeia dominava a superfície terrestre, os oceanos do Triássico também eram um mundo à parte. O Pantalassa, o imenso oceano que cercava a Pangeia, era o lar de uma grande diversidade de vida marinha. Além disso, alguns mares internos começaram a se formar à medida que a Pangeia se dividia, criando novos habitats para as espécies aquáticas. Nos oceanos, os ictiossauros eram os predadores dominantes, e esses répteis marinhos que pareciam golfinhos eram ágeis e velozes, caçando peixes e lulas em águas profundas. Alguns ictiossauros, como o Shoniasaurus, podiam atingir até 15 metros de comprimento, tornando ele um verdadeiro gigante do mar. Por outro lado, os notossauros, com seus longos pescoços e corpos robustos, eram caçadores que preferiam águas rasas, onde podiam capturar presas com muita facilidade. Ele era um réptil marinho de tamanho moderado, que variava dependendo da espécie. Em geral, os notossauros tinham entre 1,5 a 4 metros de comprimento. Eles não eram tão grandes quanto alguns de seus contemporâneos, mas eram ágeis e adaptados para caçar em águas rasas. Além dos répteis marinhos, os oceanos do Triássico também eram habitados por uma grande variedade de peixes, além de moluscos e crustáceos. Os recifes de coral, embora ainda não fossem tão complexos quanto os de hoje, já começavam a se formar, criando habitats para muitas espécies marinhas. Uma curiosidade interessante é que durante o Triássico não existiam calotas polares. O clima era quente o suficiente para que o gelo não se acumulasse nos polos, mesmo durante os invernos. Isso significa que, ao contrário do que muitos imaginam, o Triássico não era um período completamente tropical. Havia variações climáticas significativas, como algumas regiões experimentando invernos frios e até mesmo neve. A vida no Triássico. O Triássico foi um período de reconstrução ecológica após a devastadora extinção do Permiano. Durante essa época, novos grupos de animais e plantas começaram a surgir, criando ecossistemas complexos e diversificados. Vamos explorar como era a vida no Triássico, desde os grandes predadores até os pequenos mamíferos que viviam à sombra dos répteis dominantes. Os arcossauromorfos foram os grandes dominantes do Triássico. Esse grupo de répteis incluiu os ancestrais dos dinossauros, crocodilos e pterossauros. Entre eles, destacam-se os eritrosucos, predadores gigantes que podiam atingir até 5 metros de comprimento. Esses animais eram principais predadores do Triássico, caçando herbívoros como os dicynodontes. Outro arcossauromorfo importante foi o Euparkeria, um pequeno réptil ágil que é considerado um dos ancestrais dos dinossauros. Com cerca de 1 metro de comprimento, o Euparkeria era veloz e provavelmente caçava insetos e pequenos animais. Sua agilidade e postura bípede ocasional sugerem que ele estava no caminho evolutivo que levaria aos dinossauros. Foi também no Triássico que os primeiros dinossauros apareceram. No início eles eram pequenos e discretos, como o Euroraptor, um predador ágil que caçava insetos e pequenos animais, com apenas 1 metro de comprimento. O Euroraptor era um dos primeiros passos na evolução dos dinossauros, que mais tarde se tornariam os maiores animais terrestres da história. Mas nem todos os dinossauros do Triássico eram carnívoros. O Plateossauro, por exemplo, foi um dos primeiros grandes herbívoros, chegando a medir até 10 metros de comprimento. Ele vivia em bandos e se alimentava de plantas rasteiras e folhas de árvores. O Plateossauro era um dos maiores animais de seu tempo e um dos primeiros dinossauros a adotar um estilo de vida herbívoro. Além dos dinossauros, outros répteis herbívoros prosperavam no Triássico. Os rincossauros, por exemplo, eram pequenos répteis com dentes especializados para triturar plantas. Um dos mais conhecidos é o Hyperodapedon, que tinha cerca de 1,5 metro de comprimento e dentes semelhantes aos de um roedor. Os anfíbios também estavam presentes, embora em menor número do que no Permiano. Alguns, como o Mastodonsaurus, eram gigantescos, chegando a medir até 6 metros de comprimento. Esses anfíbios predadores viviam em ambientes aquáticos e se alimentavam de peixes e outros animais menores. Enquanto os répteis dominavam a Terra, os primeiros mamíferos começaram a surgir no Triássico. Esses animais descendentes dos sinodontes do Permiano eram pequenos
pequenos e discretos, vivendo à sombra dos grandes répteis. Um dos primeiros mamíferos conhecidos é o Morganocodon, um pequeno animal do tamanho de um rato que vivia em tocas e se alimentava de insetos. Esses primeiros mamíferos botavam ovos, como os atuais ornitorrincos, e provavelmente tinham uma pelagem espessa para se proteger do clima árido do Triássico. Apesar de seu tamanho modesto, eles representavam o início de uma linhagem que, milhões de anos, daria origem a todos os mamíferos modernos, incluindo nós seres humanos. O clima e a vegetação. O clima do Triássico era em geral quente e seco, especialmente no interior do supercontinente. A vastidão da Pangeia significava que muitas regiões estavam longe dos oceanos, o que resultava em um clima árido e desértico. Grandes desertos se estendiam por milhares de quilômetros, com dunas de areia e pouca vegetação. Essas áreas eram hostis para muitas formas de vida, mas alguns animais e plantas conseguiram se adaptar a essas condições extremas. No entanto, nem todas as regiões da Pangeia eram áridas. Nas bordas do supercontinente, especialmente perto das costas, o clima era úmido e favorável à vida. Nessas áreas, florestas de coníferas, samambaias e cicadáceas prosperavam, criando habitats para uma variedade de animais. Além disso, algumas regiões mais ao norte e ao sul tinham climas temperados, com estações do ano bem definidas. A vegetação do Triássico era dominada por plantas que haviam surgido no Permiano, mas que se diversificaram e espalharam durante esse período. As coníferas, semelhantes aos pinheiros modernos, eram as árvores mais comuns, formando florestas densas em várias partes da Pangeia. Essas árvores podiam atingir alturas surpreendentes, criando um dossel que abrigava uma enorme variedade de vida. Além das coníferas, as samambaias e as cicadáceas eram plantas muito comuns no Triássico. As samambaias cobriam o solo das florestas, criando um ambiente úmido e denso, perfeito para pequenos animais e insetos. Já as cicadáceas, com suas folhas longas e rígidas, lembravam palmeiras e eram importante fonte de alimentos para muitos herbívoros. Assim como no Jurássico, as angiospermas, ou plantas com flores, ainda não haviam evoluído no Triássico. Elas só surgiriam milhões de anos depois do período Cretáceo. O clima e a vegetação do Triássico tiveram um impacto profundo na vida do planeta. A aridez do interior da Pangeia impôs desafios significativos para os animais, que precisavam se adaptar à escassez de água e vegetação. Enquanto isso, as florestas úmidas nas bordas do continente ofereciam habitats ricos e diversificados, onde os herbívoros podiam se alimentar e os predadores podiam caçar. Foi nesse ambiente desafiador que os primeiros dinossauros começaram a evoluir. Sua capacidade de se adaptar a diferentes condições climáticas e de explorar novos nichos ecológicos foi uma das razões pelas quais eles se tornaram tão bem-sucedidos. Enquanto isso, os mamíferos primitivos, que ainda eram pequenos e discretos, começaram a se adaptar a uma vida noturna, evitando os predadores e o calor do dia. O fim do Triássico. O Triássico chegou ao fim com uma outra extinção em massa, embora menos catastrófica do que a do Permiano. A causa dessa extinção ainda é um mistério, mas acredita-se que mudanças climáticas e erupções vulcânicas possam ter desempenhado um papel importante na extinção desses animais. Com o fim do Triássico, os dinossauros que já haviam começado a se diversificar se tornaram os dominantes do planeta, preparando o cenário para o Jurássico, a Era de Ouro dos dinossauros. E assim termina nossa viagem ao Triássico, um período fascinante onde a vida na Terra se reinventou após uma das maiores extinções da história. Foi uma época de novos começos, onde os primeiros dinossauros deram seus passos iniciais, os oceanos foram dominados por répteis marinhos impressionantes e os primeiros mamíferos surgiram, discretos, mas preparados para um futuro distante. Se você gostou de saber mais sobre como era o mundo no período Triássico, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fique ligado para não perder os próximos episódios. Nos vemos em breve e até mais.